Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Bom, como vocês sabem, a gente está aí durante toda essa semana, durante todo esse mês, na verdade, convidando aqui uma série de profissionais de diversas áreas, porque o que nos conectam aqui com os nossos convidados são histórias legais, interessantes, assuntos que agregam muito a vida das pessoas. E hoje não vai ser diferente, né? Eu quero só lembrar você que todas as informações que a gente vai trazer aqui neste episódio, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir aqui a Instagram, quando eu me referir aqui a site, a telefone de contato, tudo isso você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, aproveita para compartilhar, para comentar, para fazer sua pergunta, que a gente vai estar tendo a oportunidade de estar direcionando todas as perguntas que forem feitas aqui neste episódio para a nossa convidada, que eu não vou fazer muita cerimônia para apresentá-la, pois eu estou aqui com a Mércia Salles. Ela é farmacêutica integrativa. Palmas, senhoras e senhores! A Mércia está aqui com a gente, né, para falar aqui de um assunto super interessante. Eu achei muito interessante quando a gente foi buscar ali lá no Instagram e a gente acabou se deparando com esse assunto, né, da psicoterapeuta holística. Bom, primeiro eu quero te conhecer melhor, Mércia. Muito obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente. É isso, eu que agradeço. É uma oportunidade que eu vou utilizar bastante, porque uma das linhas de trabalho, fora a linha clínica, de que fazer atendimento clínico, né? Porque eu trabalho também fazendo os atendimentos clínicos, é divulgar também essa nova metodologia de tratamento. Então, para mim, essa ferramenta que vocês aqui estão nos proporcionando vai ser de grande valia, extraordinária. Perfeito, então. Vamos lá. Quem é a Mércia Salles? Bom, sou mãe, primeiramente, né? Mas mulher, sou ativista em várias linhas, principalmente quando fala de cura, de desenvolvimento humano. Em 2014 eu comecei essa nova proposta de fazer a vida das pessoas seja alterada, seja mudada, sejam renovadas, porque eu trabalhava no meio corporativo nessa época. E eu era coach, e as pessoas, principalmente que entravam em contato comigo, sempre chegavam com o foco de querer entender algumas coisas da vida que normalmente no campo da medicina não tinham essa resolutiva. Então, em 2014, eu fiz uma migração. A minha primeira formação é como farmacêutica, mas era da indústria farmacêutica. E eu saí dessa linha tradicional e fui para a área holística, que é a área integrativa. E o que é isso, né? É ver o ser humano como um ser integral, não somente o corpo físico, Hamilton, mas sim que ele interage com o campo, que ele interage com pessoas e que ele tem outras manifestações nessa nossa realidade. A gente tem um corpo físico, tem um campo das emoções, tem um campo mental, que é o que a gente chama de mindset, e tem o espírito. E se a gente não cuidar dessas quatro vertentes, a gente não tem qualidade de vida. Então, hoje eu trabalho desenvolvendo pessoas para que elas saiam da escassez, para que elas saiam dessa vida de vazio, que hoje a gente vê muitas pessoas com um quadro de ansiedade, com um quadro de depressão, com inquietudes, com escassez até financeira, e não encontram solução para isso. E os nossos atendimentos, a gente dá essa esperança para as pessoas. Olha só que legal, gente. Bom, importantíssimo aí o tema que a gente está trazendo aqui, certo? Ela já tem uma jornada bem extensa aí. Eu queria que você falasse das suas experiências, né? Até chegar, até virar a chave assim, poxa, eu acho que esse assunto é um assunto que me completa. Eu queria entender essa jornada, como é que foi. Inclusive, junto com vocês, nós vamos comemorar agora no dia 15, 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu me formei em 2008, como eu disse, em farmácia, e em 2014 foi uma divisão de águas para a minha vida. Porque como eu trabalhava com medicamento e farmacêutico, o foco principal é o medicamento, é a cura através do uso daquela substância, eu comecei nos meus atendimentos clínicos, comecei a perceber que nem tudo medicamento curava, principalmente quando as dores não eram físicas, eram dores emocionais, mentais, dores da alma. E nesse momento também, em 2014, eu também estava passando por várias adversidades na minha vida, que hoje eu não chamo de problema nem adversidade, eu chamo de desafio. E eu precisava resolver. Chegou aquele momento que a gente diz assim: não, daqui eu não saio mais, eu tenho que dar uma virada de chave. E eu comecei a procurar ajuda para mim. Então, hoje, o meu trabalho é baseado no meu testemunho.
Você pergunta e diz assim: "Mestre, você tem formação em psicoterapia?" "Tenho, eu sou pós-graduada, eu tenho mestrado em saúde pública, eu conheço um pouco, né, da saúde pública a nível mundial, mas não é por aí o meu trabalho. Eu simplesmente deixei um pouco de lado esse lado científico, no qual é embasado em provas, e fui para o lado mais do sentir. E eu comecei a perceber que muitos dos problemas da humanidade estavam nesse sentido aí, sabe? Da gente preencher esse vazio, de procurar a origem dos problemas e não somente tratar os sinais e sintomas, que é o que medicamento trata. Entendi. E aí você pode pontuar alguns desses, desses temas, né, com essas pessoas que você já teve oportunidade de conversar, a título de entender exatamente o que você poderia propor para ela? Primeiro começou comigo, como eu disse, e depois, quando eu comecei a fazer os atendimentos, começou de maneira inusitada, porque as pessoas começaram a me procurar. Inclusive, dentro do meu âmbito como farmacêutica, me chamava de psicóloga da farmácia. Olha, Foi bem legal, porque eu não entendi o que estava acontecendo, eu só queria sair daquela situação de dor, né. Na época eu estava muito ansiosa, eu estava depressiva, eu estava passando pela minha primeira separação, e hoje separar é que nem meio cuidar de trocar de roupa, hoje está acontecendo desse jeito. Eu vejo muito nos meus atendimentos as pessoas acharem que trocar de casa, trocar de emprego, trocar de companheiro ou companheira é a solução dos problemas, e na realidade não é, né. É se você perceber que aquela circunstância é a circunstância que causa a dor, mas não sendo, é que nem você trocar só de endereço, a situação vai continuar, porque o problema não está somente no entorno, está dentro de você e é onde você tem que trocar. Então, quando eu decidi, né, eu tinha uma empresa de consultoria na época e de desenvolvimento humano, mas bem a fundo começou na pandemia, porque era quando as pessoas realmente estavam assoladas pela dor e pelo isolamento. Então eu já estava curada, vamos dizer, das minhas maiores dores, que era uma separação, que era ser mãe solo, que tinha que batalhar para ter uma casa, porque eu estava em busca de ter os meus bens, para não depender de aluguel e tal. E aí, eu me deparei com tudo aquilo que eu tinha, mas eu precisava manter. Então eu estava desempregada, sem o esposo, dentro de uma pandemia, eu tenho um bebê que vocês viram, mas eu tenho um rapaz de 19 anos que ele é quem me colocou dentro dessa história de autoconhecimento, então eu devo muito a eles, a me dar essa força. Então, vocês vão perceber aqui, diante de tudo que a gente vai abordar, é que procurar essa profissão não foi somente para ganhar dinheiro, foi para me curar e depois passar essa história para frente através do despertar das pessoas que estavam comigo. Então, hoje eu ganho dinheiro me divertindo e fazendo aquilo que eu amo. perfeito, excelente. Bom, para você que está acompanhando aí o Perspectiva Podcast, a gente está aqui com a Mércia Salles, ela é psicoterapeuta holística e farmacêutica integrativa, né? Então, eu acho que os dois temas aqui é algo que ela já navega, né, muito bem sobre esses temas, e não é à toa também que ela escreveu alguns livros, na verdade tá lançando alguns livros, né? Eu queria que você falasse dos livros que você já está aí já está na esteira aí para sair, né? Tá, o primeiro livro que eu escrevi era pequenininha, era adolescente. Ah, E esse livro acabou sendo extraviado em uma das minhas viagens e eu não publiquei, mas estava fresquinho na minha mente. E esse ano foi quando eu fui chamada para fazer parte de um projeto de despertar, ou seja, a pessoa sai do seu estágio para ir para outro melhor, é o que a gente chama de despertar. E normalmente esse despertar acontece no nosso interior, por isso que é despertar espiritual. E a terapeuta, que é dona dessa editora, ela me chamou para fazer parte desse primeiro livro. E eu disse: pronto, então chegou agora o momento de eu tirar do papel, tirar do computador os meus livros que estavam simplesmente digitados. Então, agora vai ser lançado Somos Todos Médiums, a visão holística de tudo isso, porque todo mundo tem faculdades espirituais, todo mundo tem dons, que aí as religiões algumas abordam. Vale ressaltar que eu sou psicoterapeuta, mas não tem nada a ver com cume religioso, é espiritual. Espiritual dentro da ciência, quando fala que nós somos um ser quaternário que temos 4 campos de manifestação da ciência: físico, mental, emocional e espiritual. Então, cuidar do espírito é que nem cuidar do corpo físico também, a gente precisa. Então, ela me chamou para fazer esse livro, porque eu tenho faculdades que eu utilizo para ajudar pessoas, como o dom da oratória, como sensibilidades auditivas, percepções de ambientes. Então,
Isso dentro do campo da física quântica e dentro do campo da espiritualidade, eles entendem como mediunidade ou dentro da religião, dons espirituais ou alguma coisa assim, dentro desse conceito. Então ela me chamou para participar, para me contar um pouco da minha história. Então esse vai ser lançado agora em novembro, Novembro. e se a gente volta para mostrar para as pessoas. Perfeito, vai ser um prazer então a gente poder falar sobre esse tema e até tá trazendo alguns spoilers, né, de repente sobre o que você está trazendo nesse livro aí, Sim. certo? Que eu acho que vai ajudar bastante, né? É um tema novo para mim que eu fico assim muito impressionado quando você fala e não consigo nem piscar o olho aqui porque eu fico muito atento a tudo. E eu queria que você descrevesse para a gente aqui algumas das suas experiências, né, principalmente no teu atendimento hoje em dia. Tá, tá. Hoje o atendimento a gente não faz mais atendimento presencial, porque com esse advento da aprovação da teleconsulta e também depois da pandemia, muitas empresas acabaram deixando de existir, até porque quando começou o meu atendimento clínico, muitos dos meus pacientes era fora do país, então não fazia necessidade. Então eu montei o meu escritório dentro do terreno que eu tenho hoje na minha residência. Então eu tenho minha sala, eu tenho meu escritório, eu tenho, alguns equipamentos que a gente utiliza para fazer as nossas lives, porque é como eu lhe falei no começo, a gente tem um atendimento clínico, mas eu também tenho uma missão de divulgar tudo isso para as pessoas, para a humanidade, porque é uma área da medicina desconhecida e é uma área extraordinária que encontra muitos resultados. E muita gente fica parada, né, vinculada a um processo que eu conheço, porque eu saí de lá, sem ter resultados, porque não conhece esse novo. E eu digo novo, assim, porque não é divulgado. E aí é onde entra meu papel. Porque as PICs, que é o que a gente fala, que está dentro da política pública do Ministério da Saúde, aqui no nosso país, PIC significa Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E a primeira aprovação de lei foi em 2006, ou seja, é uma coisa muito antiga, vamos dizer, e a população não conhece como meio de cura. Olha só. Meio de ascensão, de sair da escassez em qualquer área. Quando eu falo, Milton, escassez, eu falo de escassez financeira, eu falo de escassez da saúde física, do amor, dos relacionamentos afetivos, problema com família, tudo, envolve tudo, todos esses 4 campos que eu falei. Então, além da gente estar fazendo esses atendimentos clínicos, a gente tem esse dever de tirar algum momento da semana para fazer essa divulgação nas mídias. Então, hoje eu atendo 100% online, porque eu tenho um cliente muito, a maioria dos meus clientes são fora do estado e a nível mundial. Então, o que é que compõe, né? Hoje o meu protocolo, eu estou inclusive em regulamentação para registrar, porque é um protocolo meu que eu venho desenvolvendo desde 2014, e eu tenho muito carinho por ele, porque a maioria dos psicoterapeutas não utilizam tudo isso. E como eu fui usuária do sistema, eu sofri muito. Então é aquela história, eu sei quanto que é doloroso alguém estar na dor e não conseguir ter resultado, porque quem está na dor quer sair da dor. Eu chego a dizer que você tem um quadro de CA, vamos dizer, de câncer, mas você está com dor. Então, qual é a necessidade imediata? É curar o câncer? Não, é curar a dor. É aquilo que te dói mais, né? São casos de urgência e emergência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são as prioridades. Então, o que que a gente faz? Eu montei esse protocolo. Primeiro, eu faço atendimento de psicoterapia pela teleconsulta, tá? Então, as pessoas se encontram comigo através de um aplicativo, tá? Que a gente utiliza, que ele é regulamentado tanto pelo Conselho de Psicologia, como pelo Conselho de Medicina e o Conselho de Farmácia. A gente faz o atendimento, que é esse campo que a gente abre de escuta e orientação, é a sessão de psicoterapia. Também faço uma consultoria, assessoria contínua com esse paciente, porque foi esse ponto que me deu a dor na época que eu era usuária. Porque o que é que acontece? Você marca uma sessão com um profissional dessa área da mente e você só tem contato com ele na outra consulta. Só que entre uma consulta, entre uma sessão e outra, acontece muita coisa. E às vezes, quando você vai para a consulta, você já está até um pouquinho já livre daquele tormento, daquela situação. E esse interim é onde está. Se o profissional for atento, é onde está muitas coisas lá que a gente precisa saber para fazer o protocolo. Então, eu mantenho esse contato com o meu paciente. Quem assume um protocolo comigo, que a gente faz pacotes de 20 sessões, porque é um período que eu já entendi que você tem resultado, ele tem o meu celular. Então, ele entra em contato qualquer hora comigo. Então, é uma doação realmente de vida, porque qualquer hora eu posso estar recebendo um WhatsApp.
Olha E só, ele está dizendo: "Mestre, eu tô com dor, eu briguei com meu esposo, a minha esposa fez isso, eu tô aqui dentro do carro tendo uma crise de pânico, o que é que eu faço?". entendi. E aí, isso é o xodó, é a parte do meu protocolo que eu amo. E o segundo, como eu me tornei terapeuta holística, e aí eu vou dar só um conceitozinho para você entender, não sei se você já ouviu falar sobre Reiki, é regulamentado já há um tempinho. O Ah, Reiki é a harmonização energética do teu corpo. Deus, como criador, fez tudo que existe, inclusive as energias que ele utiliza para criar todas as coisas. A gente sabe que nosso corpo físico, quando a gente vai olhando todo aquele corpo físico, aglomerado de sistemas, de órgãos, e aí vai tecidos, moléculas, átomos, chega a próton, elétron e nêutron, né? Se sim, você quebrar o próton e o elétron e o nêutron, o que é que vira? Energia. Então, a base de tudo que Deus criou e de tudo que existe aqui é energia. Então, a terapia energética, que é o terceiro pilar, ela vai em busca da energia desorganizada. É por isso que o tratamento é extraordinário. Porque se saúde é energia organizada, a doença é energia desorganizada. Então, se você aplica a energia original, que é a energia que Deus utilizou para criar tudo, você se cura. Então, é como se eu chegasse para você e dissesse assim: Messi, então, para todo problema tem solução? Tem. O que não foi feito ainda foi encontrar a solução, mas aí o meu protocolo te dá as mãos para tu conseguir alcançar esse caminho. olha só, que legal. Bom, estou impressionado aqui. O tema aqui é bem interessante. E para você que está acompanhando a gente aí no Perspectiva Podcast, aproveita aí na descrição desse vídeo. A gente vai estar deixando a rede social para você conhecer um pouquinho do trabalho da Messi. A gente pode encontrar no teu Instagram toda essa comunicação. Sim. Qual é o Instagram? Terapeuta Messia Salles. Pronto, aí a terapeuta Messia Mércia Salles. Salles. Então, ó, na descrição desse vídeo, você vai lá, dá uma olhadinha lá no trabalho dela, que com certeza ela já deixou claro aqui, adora o que faz, certo? E acho que é uma oportunidade para você ir lá e de repente conhecer, de repente, alguns desses sintomas que de repente ela apontou aqui, mesmo que brevemente, pode ser algo que ela possa de repente te ajudar. Então, aproveita aí. E quer fazer uma pergunta, aproveita também ó, a descrição desse vídeo. A gente vai encaminhar todas as perguntas e fica atento no Instagram dela, que com certeza ela vai ter imenso prazer de responder, né? Com certeza. Vai ser um prazer, então, para quem tem dúvida, vai lá e deixa a tua dúvida lá, né? Faz a tua pergunta e a gente encaminha essa pergunta para ela. Bom, eu fiquei impressionado. Então, você é mestre em reiki, Sim, né? Assim? em várias modalidades, porque o reiki ele tem várias modalidades. Aí, quais são elas? Tem Várias. tantas, tantas, mas o reiki que eu iniciei foi o reiki Uzui, que é o primeiro reiki. Ele tem Hum, mais de 104 anos, para você ter ideia. Nossa, bastante É. tempo. Inclusive, é um adendo aqui para informar, se vocês quiserem, vocês que não somente é usuário de plano de saúde, sistema particular, mas do sistema público de alguma forma, quando você entra para usar o SUS, a porta de entrada do SUS é os postos de saúde. E nós temos direito de usar as técnicas integrativas no SUS, porque tem política pública. Olha O só. que acontece, Hamilton, é porque não tem profissionais e os profissionais, que inclusive eu sou mentora de profissionais e eu incentivo a fazer cadastro no SUS e a oferecer os seus serviços para o SUS. Então, a população tem direito de ter essa assistência. Não somente no Reiki, mas tem 29 técnicas já regulamentadas. Olha só, isso aí é uma informação valiosíssima, né? Então, para as pessoas que, né, assim, que têm que buscar uma Tem ajuda, um direito, um direito que ela tem. tem acesso a isso porque é regulamentado e tem no posto de saúde que é a entrada para você começar a usar qualquer especialidade, né? Beleza. Aí deixa eu te perguntar, você também é mentora espiritual. Sim. Me explica um pouquinho como é que funciona. Mentoria, normalmente as pessoas sabem, Hum, acompanha, né? É como se fosse uma consultoria, uma assessoria continuada. Você está perto do seu mentorado porque ele quer se tornar algo. Aí entra a mentoria. Quando a gente fala de espiritual, as pessoas têm um pouco de confusão, porque normalmente o âmbito que usa muito essa terminologia é religiosidade, são as religiões e as doutrinas. Na realidade, espírito é ciência, porque quando foi regulamentado as PICs, em 2006, como promoção da saúde, entendeu-se já que o espírito não é somente o Espírito Santo, que é o que tratam na religião, ou então a tua centelha divina, mas sim como parte do teu corpo. E quando a gente fala de corpo, não é somente corpo físico,
Essa área integrativa que eu falo transpessoal, que é a denominação dentro da psicoterapia, transpessoal é aquela que transcende ao corpo físico, ou seja, vai estudar muito mais além de que cuidar do rosto, do corpo, da saúde física, da alimentação, de um bom sono, de coisas vinculadas ao seu físico, mas sim estudar aquilo que é inerente o que te dá vida. Quando você está lá, tem o espermatozoide e o óvulo, e os dois se juntam e formam o ovo zigoto, ali então se torna uma terceira vida e precisa de uma energia vital para começar a mitose e a meiose a se multiplicar. Quem que faz tudo isso? Uma energia. Tem várias nuances com relação à entrada do espírito aí, que algumas pessoas chamam de alma, não interessa. O que interessa é que você recebe algo que não é físico, porque a densidade é diferente, mas que coordena todo o teu ser também. Inclusive, você e eu estamos aqui animados porque nós temos um espírito. E esse espírito precisa ser cuidado pela saúde. Olha só. Legal demais. Eu tô aqui acho muito interessante o tema. E mais uma vez, para você que está nos acompanhando aí, que quiser fazer sua pergunta, a gente vai estar divulgando frequentemente aqui no Instagram para que você possa ir lá e conhecer o trabalho, né, da Mércia Salles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são eles? Quem são as pessoas que te procuram? Primeiro, gênero, ou é indiferente? Eu tenho um paciente idoso, adulto, adolescente e criança. Claro que a gente acaba trabalhando com mais algumas pessoas, né? Mas são todos os gêneros, idade, doenças, dificuldades, até porque eu não sou somente psicoterapeuta, eu também sou mentora. Então, tem profissionais da área da psique, tem pessoas que querem se tornar terapeutas, que querem entrar no mercado e não sabem por onde começar, quer divulgar o seu trabalho e não tem. Então, a gente passa a nossa experiência através dessas mentorias. Então, eu trabalho com pacientes que têm dores físicas, emocionais, mentais e espirituais, e tenho profissionais. E aí não tem idade nem gênero. Perfeito, então. Me fala um pouquinho agora sobre os tratamentos energéticos. É isso? Sim, sim. Me fala um pouquinho sobre esse tema. É o terceiro pilar, como eu Terceiro falei pilar. do meu protocolo, né. Então, eu já tenho uma experiência razoável na área com relação a técnicas. A gente trabalha dentro daquelas 29 técnicas e mais outras que ainda está em processo de regulamentação. O Reiki é uma delas, tá, que o Reiki são canalizações energéticas e envios energéticos. Para quem trabalha com física, química, engenharia, mecânica, sabe que existem ondas, ondas do rádio, Wi-Fi, onda elétrica, que a gente não vê, só percebe a consequência dessas energias. Sim. Então a gente monta, através da neurolinguística, ondas portadoras e aproveita todo o emaranhado energético para fazer os envios. Isso aí só quando a gente faz o curso, né, a gente entende melhor. Mas tem o reiki, tem cromoterapia, que são tratamentos a partir das cores. Você que lida com marketing sabe que existe a psicologia das cores, né? A Sim, influência para certos nichos, algumas cores, vermelho, laranja e tal. isso. Então, a gente trabalha com a cor e a influência dela no nosso emocional, no nosso corpo, e elas curam, elas incentivam, modificam, tá? Eh, a radiestesia, que é canalizações energéticas e identificações. Existe a cristaloterapia, que é com cristais. Existe a fitoterapia, que são com plantas medicinais, isso aí é mais divulgado, que inclusive tem os próprios medicamentos, florais, óleos essenciais. Ah, então é uma infinidade. Meditação, tem a yoga, que é também muito divulgado, mas a gente trabalha com a meditação. A gente trabalha com musicoterapia, que são as frequências, a influência do som. Dependendo da frequência que emite aquela formação, você também causa, né, alterações no seu corpo. Então são várias técnicas, mas basicamente são essas. Legal, então. Bom, você continua acompanhando a gente aí, né? Eu estou aqui com a Mércia Salles, né? A gente está conversando aqui sobre vários temas aqui dentro de um único tema praticamente, né? Mas a gente deixando claro para você que está acompanhando a gente aí, essa é uma oportunidade para você de repente interagir, né? Fazer sua pergunta e ficar à vontade para deixar aí na descrição desse vídeo, tá? E lembrando a você também que além de fazer sua pergunta, você pode estar compartilhando também para uma pessoa que se identifica, né, com algumas dessas informações que aqui estão sendo passadas para que você possa estar
procurando ajuda, por que não, né? Então, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, em relação eu só voltando aqui sobre esse tema dos livros, o lançamento vai acontecer você vai são mais de um livro, é um livro só? Vai ser lançado 3 livros 3 esse livros? ano Sim. e já temos uma proposta já para lançamento no próximo ano, comecinho do ano. Aí, o primeiro o tema do primeiro livro que vai vir agora dia 19, Dia 29 de novembro. 29 de novembro, qual é? Isso. Somos todos médios, não é faculdade só para uma pessoa, só aquela Uhum. pessoa especial e tem aquela característica, não. Para todo mundo nasceu assim, porque nós somos filho do Criador que possui tudo, todas as faculdades, então nós também temos, desde que a gente dê vazão e pratique. E esse tema a gente vai encontrar no livro, Sim, sim, né. O que sim. que você podia contar mais sobre o que as pessoas podem encontrar no livro? Que essas faculdades, que essas coisas especiais como ver, escutar além dos 5 sentidos, não é somente para uma pessoa, 1 em 1.000.000, é para todo mundo. Somos todos médios, ou seja, todo mundo tem capacidades espirituais de conseguir alcançar, tá. Entendi. Entendi. Agora vamos lá. O que é que vem por aí? Além depois do lançamento, você tinha adiantado para a gente aqui que em vários estados, né, já se fala muito sobre a psicoterapia holística, e aí cada estado eles reagem de uma forma diferente. Eu queria que você me desse mais detalhes, porque a impressão que eu tenho é que para esse tema, alguma coisa que a gente viu sobre, existem vários segmentos, seria isso? Eu queria que você Assim, isso aqui é divulgado, é difundido, tem profissionais no mundo inteiro, tá. É porque na realidade o sistema de saúde e educação do país, ele divulga mais algumas linhas de tratamento, que são mais vinculadas ao medicamento, né. Então, a saúde pública é vinculada ao quê? Ao uso da indústria farmacêutica, os medicamentos, né. Por isso que eu entendo, diante de tudo que eu observo, não é tão divulgado. Então, por exemplo, a comissão técnica de farmacêuticas integrativos, por exemplo, aqui do estado do Ceará, vinculado ao Conselho de Farmácia, existe mais de 50, 100 profissionais no estado, que inclusive eles não são reconhecidos pela população, porque realmente é desconhecido esse âmbito, tá? Apesar de ser regulamentado. Então tem profissional em todo canto, tá? Tanto que a gente também foi chamado para participar desse segundo livro, que eu acredito que vai lançar para dezembro, depois desse primeiro, que é falando sobre justamente a capacidade que nós temos de transcender a dor, de ultrapassar as barreiras da dificuldade. Que o livro é Transcendendo a Dor. Então, eu peguei particularidades da minha vida pessoal, que é o que a gente não estuda na faculdade, eu nunca vi isso na faculdade, mas que a gente pega a nossa própria história e utiliza como testemunho para transformar a vida das pessoas. Então, é esse o segundo livro. Então, assim, Hamilton, tem profissional é porque as pessoas não conhecem, entendeu? E eu acho muito bacana essa oportunidade que vocês estão dando, porque faz com que a população tenha maior contato com a medicina integrativa, que é essa medicina holística, e a população tem direito de usufruir, até porque ela, partes dela já é regulamentada, e ela tem resultados muito grandes. Porque às vezes, por exemplo, a medicina germânica, que é muito utilizada nos países de primeiro mundo, na Europa toda, aqui na área da saúde, a gente nem vê essa disciplina. Mas a medicina germânica, ela prevê que o campo emocional estando desequilibrado, você adoece o corpo físico. Então, muito das pessoas que têm câncer, se ela conseguir equilibrar as emoções dela, ela se cura, não consegue mais induzir a transmutação, a indução da alteração da célula. Então, ela se cura do câncer. Então, fica lá só fazendo químio, 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 e a cabecinha dela está transtornada. Então, quando você vai para uma técnica dessa, você consegue encontrar muito mais cura, muito mais solução para os problemas. Então, precisa ser divulgado isso. Mas tem profissional no mundo inteiro. perfeito. Divulga mais uma vez o Instagram, eu tô achando e aí em seguida, depois que você divulgar o Instagram mais uma vez, todas essas informações a gente pode encontrar tem algum site específico que você esteja à frente, ou o contato é direto pelo Instagram, como é que funciona? Pronto. A gente começou, e como eu fazia atendimento na época presencial,
e a demanda era muito boa, a gente não entrava muito nessa área da tecnologia. Então, eu fui meio que funilada a abrir o Instagram. Então, Sim. hoje o nosso carro-chefe é o Instagram. Nós temos um site que está em informação, mas lá no Instagram tem uma bio que está recheada de todas as informações que as pessoas precisam para as outras entrarem em contato conosco, inclusive para a nossa equipe. Tem lá uma equipe WhatsApp da equipe de suporte, tá? E tenha todas as nossas redes sociais lá para que você tenha contato com a informação que você precisa para tirar as primeiras dúvidas. Caso contrário, entre através do Telegram, o Direct, o próprio WhatsApp, utiliza lá as legendas lá embaixo, o comentário, para tirar as dúvidas e entre em contato conosco. A gente tem as portas abertas para fazer isso. Então, hoje o nosso contato principal, no qual a gente utiliza para divulgar essa parte da área da medicina, da farmácia, da psicoterapia da área integrativa é através do Instagram. Então, é através do terapeuta Messia Salles. Só aí lá tem as informações. Perfeito. E aí, quando a gente vê que alguns profissionais estão inseridos dentro desse contexto do digital, eu acho interessante até trazer outras soluções também para eles, a título. Porque assim, eu achei o tema super interessante e claro que tem um site, vai ajudar bastante por conta de ranqueamento de palavra-chave. E agora eu vou falar como especialista desse tema, porque assim, ranqueamento de palavra-chave que vai permitir com que o assunto seja encontrado com muita facilidade dentro do Google, que é um motor de busca excelente para as pessoas que estão buscando ajuda, ou se informar, ou entender. Às vezes ela está perdida, e a título de autoconhecimento, é um assunto que vocês dominam muito bem também. Então, estar presente no Google é uma forma que você vai ter de poder estar expandindo isso cada vez mais. Claro que com a ajuda do site, com a ajuda da sua presença digital, isso vai tornar o processo ainda mais viável, né? Claro, estando lá com tudo isso alinhado, vai propor com que as pessoas te encontrem. Para quem está buscando essa ajuda, vai usar o SUS para isso, tem um caminho específico no digital, eu me refiro, né? Se a pessoa pesquisar sobre isso, ela vai encontrar, tem algum aplicativo, algo desse tipo? Não, tem não, tem não. Se você for usuária do SUS, o que você tem que chegar é na hora que você chegar lá no posto de saúde, lá na recepçãozinha, Sim, quando você for fazer a triagem, aí você pede e pergunta se tem, porque sim. tem postos que não tem profissional. Então, no digital não encontro nada disso. Então, se eu quiser pesquisar sobre se um determinado posto tem ou não tem, todos eles têm, Tem, porque é regulamentado, mas regulamentado. na prática não tem profissional habilitado para fazer. Aí como é que eles fazem? Assim, olha, a gente tem, aí eles entram em contato com a profissional, como é que é? Não, não entra, não entra. E aí acontece até, na realidade, nem tem muita procura, porque é justamente isso que a gente A tenta. informação, né? Exatamente. O paciente não conhece. Que Entendi. se você fizer aquilo, né, você tem um resultado que talvez você espere, que eu sei que eu sou farmacêutico desde 2008, estou com mais de 10 anos. Eu sei que tem certas coisas que só alivia ali, naquele momento. Passou, que o que a gente chama de farmacocinética e farmacodinâmica, saiu a droga do corpo, o sintoma aparece de novo. E aí você vai viver escravo de uma medicação que tem um limite de dosagem e que você sabe que a bula é horrorosa. Se você for ler a bula, você não toma Dizem, medicamento nenhum, né? Porque tem cada coisa ali cabulosa mesmo, assim, meio assustadora. E não, e causa doenças também. você fica Você, preocupado, né? não, fica. Eu não aconselho, mas assim, se você for um curioso, porque eu sou curiosa, É. eu vou lá ver e eu também participei de muitos projetos de bula quando eu estava na indústria. Então, eu ficava assustada, como é que algo ajuda numa coisa e quando você está com 10, 15 anos de uso, está com uma doença crônica lá na articulação. A impressão que eu tenho é que foi feito para dar errado, para não informar. Parece que é isso. Outro movimento para a gente trabalhar em podcast é justamente esse assunto Foi aí, é e mais ou menos esse. é bem amplo, né, esse tema. É. Eu até já te sugeri aqui, depois a gente conversa em off, que eu acho que isso aqui vai render bastante, porque de fato, a impressão que a gente tem é que, principalmente quando tem uma profissional da área falando, dá mais credibilidade que eu, que sou um cidadão comum, sou empresário, dentro desse contexto, mas uma profissional dizendo: "Ó, tem certas coisas que a gente tem a impressão que foi feito para dar errado". Meu Deus, como é que a gente, né? Aí eu estou dando o exemplo aqui da bula, mas se a gente for botar o pé da letra, tem um monte de coisa aí que acontece que parece que foi feito para dar errado, né? Eu vou lhe dar só um spoilerzinho de algumas coisas que a gente trabalha na terça-feira. Toda terça-feira às 20 horas, a gente faz essas lives informativas. Muitas das minhas lives foram derrubadas por causa de algumas coisas que eu falo.
E assim, eu sou muito verdadeira naquilo que eu sinto, penso e faço, né, eu sou muito transparente nesse sentido. E eu, há um tempo atrás, quando eu não tinha essa perspicácia de analisar, porque quando a gente faz uma sai de uma profissão para outra, uma migração, a gente tem: "Poxa, quanto eu perdi de tempo ali na farmácia, o quanto não foi". Hoje eu percebo que eu aquele conhecimento adquirido hoje faz todo sentido com o trabalho que eu faço. Então eu sou farmacêutica, eu saí da indústria farmacêutica e não foi à toa, tá. Existe um sistema de controle, e esse sistema é para causar isso. E aí, como é se você se cura, como é que você vai comprar remédio? Como é que a indústria se mantém? Se é a indústria mais lucrativa do mundo inteiro, ganhando do têxtil, ganhando do alimentício, ganhando de tudo. Ela vai falir. Tu imagina se a Messia tiver uma Messia em cada ponto do estado do Brasil e do mundo inteiro, fazendo com que a população entenda que existe uma cura que não precisa de remédio. A indústria farmacêutica fale. Então minhas lives são derrubadas, né. Nossa, é mesmo. Quando eu Toda falo alguma coisa de sistema, de controle, quando eu falo quais são as 4 porque eu tenho inclusive tá lá, quem quiser, é gratuito, eu promovo a cada mês, eu tiro um sábado do meu mês para fazer uma imersão, chamada Imersão Despertar por Nova Era. E dentro dessa imersão eu falo sobre tudo isso que eu não consigo falar nas redes sociais, porque tem os bloqueios. nossa. E é um sábado, assim, de 8 ao meio-dia, e de 13h até 15h eu dando só informação na sala secreta, pra ninguém derrubar. E é tipo uma espécie de Zoom secreto ali, só com pessoas que você pode Isso, falar com liberdade, né? isso, exatamente. Pois é, e sim, mas as lives acontecem toda terça, Às 20h no às Instagram. 20 horas. Vou acompanhar, viu? Achei interessantíssimo aqui. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, estou aqui com a Messia Salles. Ela é psicoterapeuta holística, farmacêutica integrativa. Ela atua mais nessa parte da psicoterapeuta Como holística, psicoterapeuta, como isso, terapeuta. psicoterapeuta holística. Isso. Ixi, eu até vi um enganche aqui para falar. E ela está fazendo parte hoje aqui, está aqui com a gente no Perspectiva Podcast, para a gente poder falar sobre muitos temas, inclusive alguns temas até polêmicos, né? Que a gente não pode, a gente, não é que a gente não pode, né? A gente vai ter um momento para falar sobre isso e ela já faz isso toda terça-feira às 20 horas numa live ao vivo que ela faz pelo Instagram dela e tem uma reunião aí todo um sábado por mês em que ela reúne aí as pessoas que querem saber mais, entrar mais a fundo sobre esse tema por conta desses probleminhas aí Censura. de censura. Por que será, hein? Então, eu recomendo que você fique atento a essas datas aí, fique atento lá no Instagram dela quando essa data, quando você informa, você avisa lá, né? Já pode fazer, porque como tem todo mês, você já pode fazer a sua pré-inscrição, Ah, porque tá. a equipe já pega seu nome e já faz o seu cadastro. Mas é quando tá pertinho da data, a gente divulga nos stories. Mas vai lá no link da bio, Ah, acho que é o primeiro, tem lá, inscrição gratuita para a imersão Despertando para uma Nova Era. Pronto, você já faz. despertando com uma nova era. Perfeito, excelente. Bom, então vamos continuar nosso papo aqui, tá certo? A gente já conversou sobre muita coisa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre autoconhecimento. Você acha que é fundamental? Assim, já faz parte, né? Esse teu conhecimento sobre o tema também é muito forte. E eu queria que você falasse sobre para as pessoas. Você entende que realmente para elas isso é importante? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida Por quê? mesmo. Eu chego a dizer que se você tiver ela como algo rotineiro, cotidiano, é uma ferramenta de cura, tá? Você conhecer quem você é de forma bem intimista, você muda a sua mente. E você mudando a sua mente, você consegue controlar as suas emoções. Porque é aquele o diagrama que eu sempre falo para as pessoas. Nós somos formados por crenças. É tudo que nós acreditamos, em todos os âmbitos, em todos os aspectos da vida. Tem crenças que são para somar, para fazer você crescer, mas tem crenças que te limitam, que são o que a gente chama de crenças limitantes. Mas independente dela ser construtora, né, ou limitadora, tudo que você é crença. É o que você acredita. É isso que você é formado. Então, as tuas crenças formam os teus pensamentos. E quando você pensa, principalmente quando a gente é altruísta, quando a gente é responsável, quando a gente gosta de tudo bonitinho, a gente pensa. E esse pensamento, de tanto ele ser repetitivo, ele tá lá em você, no seu mindset, ele gera sentimento. E aí avacalha a situação. Porque quando gera sentimento, ele já somatiza no seu corpo.
Aí vem a ansiedade, vem um monte de coisa, tá? E quando esse pensamento ele é sentimento e é somatizado, a partir desse momento você começa a construir, a remodelar a sua vida, a partir de uma crença que pode estar inadequada para a sua vida. Então você tendo consciência, despertando a sua mente, é, doutrinando a sua vida, e quando eu falo doutrinando, é fazendo o mesmo, já que você ganhou consciência que aquilo é uma ferramenta que pode você utilizar para cura, você vai e faz daquele jeito doutrinado. É assim que a gente, repetindo inúmeras vezes, a gente consegue ter um resultado. A própria neurolinguística diz que quando você faz uma coisa repetidamente, várias vezes, aquilo se torna você. Você substitui um registro de memória por outro. E aquilo é você agora, tá? Então, autoconhecimento é uma ferramenta de saúde pública. Você consegue ter saúde, e a saúde, quando eu falo aqui, não é só saúde física, por isso que eu estou trabalhando nessa área, porque eu sei que as nossas doenças, a falta de qualidade de vida, a falta de resultados, não só tá no corpo físico, tá no desequilíbrio lá no emocional, no mental e no espírito. Então, o conhecimento, ele abriga todo esse ser quaternário e modifica a sua vida. Você sai de uma escassez para ir para a abundância. Olha só que coisa legal. Então, por isso que alguns profissionais, por exemplo, o esporte, né, que usa muito desse modelo para poder orientar os seus atletas, para um cidadão comum, que, eu vou usar o exemplo da parte física, ele quer emagrecer. Por exemplo, né, o que é que ele precisa fazer, que tipo de orientação ele tem que ter, e se isso também se aplica para ele, e a gente acaba percebendo que se aplica para praticamente tudo, né. Tá tudo. E a Milton, eu digo mais. Quando a gente pega, por exemplo, eu tenho, hoje não, atualmente não, porque esses pacientes já saíram do nosso protocolo, mas eram pacientes pós-bariátrica. O que que acontece? A pessoa tá com um corpinho lá, o órgão reduzido, mas a cabeça ainda tá vibrando daquela forma antiga. Enquanto você comia 1 quilo de comida, agora não cabe mais 1 quilo. Como o seu corpo e a sua mente vai reagir a isso? Ele precisa se adaptar. Então, o que que ajuda? As técnicas que eu executo. Por exemplo, eu trabalho com hipnose. E a hipnose hoje é regulamentada. A gente diz, poxa, a gente vê os filmes, aquela coisa mais que ali tudo, não existe aquilo. A hipnose, ela é uma técnica mental, mas não tem nada a ver de você apagar, de você ser controlado, não existe isso. É de reprogramação. Existe a ciência da neurolinguística para poder nos auxiliar nisso. Então, dentro da Pix lá, a hipnose está lá regulamentada pelo sistema. Olha só, mais um que também está lá, né. Isso, mais uma. E ela ajuda na questão do emagrecimento, ou seja, ao invés de você tomar sibutramina e vai um monte de remédio para ansiedade, depressão e a questão do controle do apetite, que é a parte do cérebro que é vinculado à parte da libido, da saciedade, a parte do que te dá prazer, em vez de você viver tomando medicamento, quando você para, você vai, engorda tudo de novo, você usa uma técnica que não tem reação adversa, nem efeito colateral, e você pode fazer, porque além de você começar a ter o controle da tua mente, e aí envolve todos aqueles 3 pilares que eu falei, ela tem o efeito pelo resto da vida. Excelente, então. Bom, eu estou aqui, ó, com a Mércia Sales. Está passando aqui uma série de informações para a gente. Mais uma vez, quero convidar vocês a ir aqui lá aqui na descrição desse vídeo, para você clicar lá e entrar no Instagram e conhecer o trabalho que ela é fantástico que eu estou vendo aqui, que eu não, honestamente falando, eu não ouvi em canal nenhum. Eu vi aqui hoje pela primeira vez e foi transformador essas informações. Vou acompanhar, vou seguir a partir deste momento, porque desde o dia que a gente estava buscando uma profissional de uma área diferente, que a gente pudesse ter usar aqui uma linguagem nossa, um papo cabeça, e a gente acaba se deparando com um aqui que realmente foi transformador para a gente. Mestre, eu queria saber de você o seguinte: tem alguma coisa que você gostaria de ter dito hoje, nesse episódio, que não foi dito aqui? Tem, eu resumo numa frase até pequenininha. Eu sempre chego, onde eu tenho uma oportunidade, tá, para dizer que esperança existe, e que você é nessa frequência, é nesse entusiasmo que você tem que focar. Cruzou com a Mércia, tenha esperança, porque eu entendi com as minhas vivências que todo problema tem solução. O que pode estar acontecendo é que você ainda não sabe a solução, mas seria incoerente, falta de amor desumano, falta de compaixão,
o próprio Criador, Deus, ter criado todas as coisas, ter permitido toda a problemática sem existir solução. Então, eu entendo que todo problema tem uma solução. Então, eu digo para vocês aqui, né, é como se tudo isso tivesse sido transformado num campo fértil, num terreno fértil, no qual a gente planta uma sementinha chamada esperança. Toda dor que você está sentindo pode ser em qualquer âmbito da sua vida, espiritual, existencial, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, ciclos repetitivos, não consegue dormir, insônia, inquietude, ansiedade, tudo que você imaginar. A física quântica consegue prever. Estudar esses assuntos consegue auxiliar. Então, se você está com problema, se você está com uma dificuldade, procura a gente, porque pode ser que também naquele momento eu não tenha a solução, mas caminhar sozinho nesse âmbito, você não vai caminhar mais, você vai ter meu apoio. E pode ter certeza que nessa caminhada que agora vamos estar juntos, de mão dadas, a gente vai encontrar a solução sim. Opa, excelente. Messias Salles, aqui com a gente no Perspectiva Podcast. Bom, divulga mais uma vez o Instagram, como as pessoas podem te encontrar para poder conhecer um pouquinho. E já também fala, né, dessas lives que você faz toda terça-feira, das lives e desse encontro secreto aí. Eu achei super bacana isso aí. Sim. Aí eu queria fazer diferente, queria que você olhasse para aquela câmera e fizesse um convite direto para as pessoas, divulgando o Instagram e divulgando as demais ações que você faz ao longo do seu trabalho. Perfeito. Gente, assim, que hoje, nesse movimento que a gente está fazendo aqui, junto com essa equipe extraordinária, que a gente vai estar aqui de novo para divulgar outros momentos da nossa trajetória, é que não fique parado, não deixe a sua vida como está, vá em busca de alguma coisa que transforme você, que modifique, que encerre esse ciclo que não tá, não tá mais batendo, né? Não está mais fazendo sentido para a sua realidade que está te incomodando. E a gente tem várias formas de auxiliar vocês, tá? Existe esse protocolo que a gente passou, mas também existe outras ferramentas. O nosso próprio YouTube, é só ir lá no link do nosso Instagram, @terapeuta Messia Salles. Você automaticamente é direcionado para o nosso YouTube, que lá tem várias frequências que utiliza dessa terapia também que eu executo, que é a musicoterapia. Lá tem várias descrições do que é que cada frequência daquela causa em você, altera, você está ansioso, escuta lá a música e você consegue ter um resultado muito bom. E outras formas da gente também ajudar a vocês que não fazem parte, não é nosso mentorado, não é nosso paciente, mas é participar das nossas lives que acontece toda terça-feira às 20 horas no Instagram, tá bom? Outra ferramenta também é a primeira terça-feira do mês. Vale dizer que a Milton, aqui na primeira terça-feira, a gente para as lives informativas e vai fazer emissões de reiki nessa primeira live do mês. Então, a gente tem a programação das outras três, que é a Terapeuta Responde, e a primeira é a live de envio da energia reiki, de forma coletiva lá para quem está assistindo ao vivo. E uma outra ferramenta que a gente promove gratuitamente, tudo isso eu faço não porque a Messi é boazinha, tá, gente? A gente faz isso porque, como a minha vida também foi transformada, eu acredito que, como eu recebi tudo isso gratuitamente, dentro do amor, da compaixão, eu também tenho, e eu acredito que todo profissional tem que dispor um tempo para o social. Então, a gente tá lá, o primeiro link tá na descrição lá da nossa bio. O primeiro linkzinho é só clicar. Você é direcionado para o WhatsApp da nossa equipe de suporte e você faz sua inscrição na imersão que a gente faz todo mês. É gratuita. Basta você só clicar e dar o seu nome, e você vai receber um formulário para se inscrever. Nessa imersão, quando a gente marcar, né, a gente vai ser direcionado por um grupo de WhatsApp secreto e a gente vai depois para o dia do evento para uma sala secreta ou pelo Zoom ou pelo Meet, no qual lá você vai ter acesso a orientações, a histórias que a gente já vem estudando ao longo de toda essa década, né, que a gente vem coletando informações, assuntos que a gente não consegue falar nas mídias comuns por causa da censura. Mas é sim um investimento extraordinário, porque lá você vai encontrar conhecimento que vai te auxiliar no teu despertar, no teu desenvolvimento como ser humano, e os resultados são muito bons. Inclusive, Hamilton, lá no final da imersão, a gente manda todo, inclusive a gente dá o certificado para quem participar. Ah, legal.
A gente dá o material que a gente utilizou, a gente sugere os livros que a gente utilizou como base bibliográfica, e no final a gente passa inúmeras técnicas que você consegue fazer em casa sem precisar ser meu paciente. É outra coisa que a gente dá muito legal lá, mais de 12 técnicas que você pode utilizar aprendendo a fazer em casa. A gente dá esse material gratuito. Olha só que legal, então vale a pena você poder, né, e se inscrever, ir lá e acompanhar, porque realmente é bem interessante, tá certo? Bom, Mércia, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente, tá? Quero agradecer muito, foi transformador para a gente. Inclusive, vou até deixar aqui uma orientação para a equipe aqui. O link, a gente colocar em todos os podcasts que vem, a gente vai gravar daqui para frente, coloca como link sugerido lá e a gente vai sugerir também nessa tela de apresentação que a gente faz aqui para os episódios, tá certo? Então, acho que os primeiros também a gente consegue colocar. Vamos sugerir esse link, porque eu achei esse episódio aqui realmente transformador. Eu quero agradecer demais, eu queria que você repetisse mais uma vez o Instagram para as pessoas irem lá te conhecer. Tá. Não, eu que agradeço toda a equipe, Valéria, você, toda a sua equipe, por essa oportunidade de abrir, de abraçar essa nossa causa. Eu estou aqui não somente como profissional para ganhar dinheiro, não é essa a minha missão, e sim divulgar aquilo que eu acredito, que eu vivencio. Eu transformei aquilo que eu mais amo fazer em profissão e ganhar dinheiro. Então, se vocês sentirem o coraçãozinho, a mente, o que for tocado, simplesmente pela curiosidade, vai lá no nosso Instagram, né? @terapeuta Messia Salles, e você vai ter um leque de informações que a gente está colocando quase todos os dias para dar informações para vocês. Perfeito, então. Bom, a gente finaliza aqui mais um episódio do Perspectiva Podcast, agradecendo mais uma vez a Mércia por ter se disponibilizado, vir aqui para conversar com a gente, para passar todas essas informações que de fato foram transformadoras para mim, então nem se fala, mas todo mundo que está acompanhando aqui com certeza vai adorar, né, acompanhar esse podcast, tá certo? E eu quero dizer para você que está acompanhando a gente aí, ó, a gente volta no próximo episódio trazendo mais episódios desses assim transformadores, tendo esse papo cabeça para a gente conversar sobre coisas, sobre diversos assuntos, tá certo? Então não deixe de nos acompanhar, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar. Se não te ajudar, com certeza vai ajudar um amiguinho, um coleguinha que de repente precisa saber, né, dessas informações e como elas podem te transformar. Então, eu encerro aqui, agradeço demais e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau!